Boa tarde, professora Verônica e demais colegas, né? Não vou falar todas e todos, porque é a toda e todos. Acho que temos a presença aqui sempre da Aline, o seu competente trabalho aqui. A Aline já me informou, aliás, que, começando aqui pelas justificativas de ausência, né, do Dirceu, da professora Marisa, da representante discente, a Kathleen, também sem substituição, né? Dirceu também e a Marisa substituída pela professora Verônica. Então, estamos dando início à nossa COP de número 167, sessão ordinária. Hoje é 23 de maio de 2024. Né? Hoje está... Nossa Senhora. Também não é tanto. Hoje, na ordem do dia, né? Bom, primeiro, nós temos um item, mas temos que colocar para aprovação aqui a ata da nossa última reunião, que foi a sessão de número 166, que foi realizada dia 25 de abril de 24. Coloco já aí para manifestação da conselheira e dos conselheiros sobre a nossa ata, se há alguma manifestação, alguma alteração. Não havendo, já estamos fazendo a ata sintética, né? Ótimo. Colocamos então para aprovação a ata da última reunião. Já temos o resultado, 5 votos favoráveis, nenhum contrário, com uma abstenção. Então, aprovada a ata. Entrando na ordem do dia, temos aqui os dois itens. Entrar o primeiro, autorização aqui para o reajuste salarial de 5%, que foi tratado dentro do CRUESP e negociado junto ao Fórum das 6. E temos também, aqui na nossa proposta, o aumento do VR, já está agora completando um ano do contrato, é isso, né, Tiago? Reajuste de 10%. Queria só lembrar alguns números que nós temos tratado bastante aqui na COP, né? A distribuição orçamentária, depois na nossa primeira revisão, nós trabalhamos com uma arrecadação de 154 bilhões, né? E isso nos dava uma previsão com as receitas e e as despesas de um déficit da ordem de 346 milhões. Todo mundo tem acompanhado com atenção a evolução das receitas aí no primeiro quadrimestre. Essa evolução aponta para um crescimento, eu vou sempre ser da ordem mais aproximada, né? Comparado com o período de 23, da ordem de 12,1%. Né? Se essa tendência se mantivesse, evidentemente que o patamar não seria mais dos 154, né? Nós chegaríamos próximo aí de 160 bilhões. Né? Nós continuamos aqui trabalhando com uma ideia do 157, porque o próprio governo já sinalizou que em maio teremos aí uma arrecadação que não vai ser os 13,7 bilhões de abril, mas uma previsão de 12,3? 12,7, 1 bilhão a menos para maio. Então vamos conferir, vamos aguardar, né, para ver como é que se dá essa evolução. Né? Mas vamos também fazer rapidamente aqui um exercício que eu acho importante, porque mesmo que a gente passe por esse cenário, que eu diria realista, de 157, nós teríamos um crescimento de 3 bilhões, lembrando que cada 1 bilhão em arrecadação, isso é 22 milhões para a Unicamp, nós teríamos uma variação de receita de 66 milhões, né, a mais. Mesmo que a gente trabalhe com um cenário bastante otimista aí da 160,
bilhões, nós teríamos 6 bilhões a mais, seria o dobro, nós teríamos uma receita a mais, acrescida aí de 132 milhões. Tanto uma quanto outra ainda seriam insuficientes para projetarmos um equilíbrio, né, no nosso orçamento, né? Então, o que se buscou nas negociações e na tomada de decisão aqui foi exatamente bastante responsabilidade, olhando para esse cenário, né? A proposta de 5% de reajuste é importante no sentido que ela cobre integralmente a inflação IPC do período, que é de 2,77, portanto, um ganho real aqui. E com esse ganho real, nós mantivemos durante toda a gestão, eu diria até a gestão dos 3 reitores, uma reposição integral da inflação, portanto, mantivemos aí o poder aquisitivo, né? E mais, eu acho que esse poder, inclusive, volta um pouco atrás, porque a gente mantém o poder aquisitivo desde abril de 2018, né, até com um pequeno ganho real, tá? Em relação ao reajuste, como eu falei, do BR, se a gente for olhar o IPC alimentação, ele está rodando em torno de 3,5%, um reajuste de 10% é um ganho real, arredondando 11%, ele é um ganho real sobre a inflação de alimentos, né? Ambos, né, os 2 reajustes, o primeiro significa, do ponto de vista, estou falando agora sempre do exercício 2024, portanto, nesses próximos 6 meses, né, uma variação de 87,8 milhões, no caso dos 5% do salário, e no caso do reajuste do VR, 4,5 milhões. Então, estamos tendo aí uma revisão, do ponto de vista dessas despesas. Eu vou passar para o Tiago para ele detalhar como a gente está remanejando os recursos aqui dentro da nossa distribuição orçamentária para tentar manter mais ou menos equilibrado ainda o nosso déficit dentro da projeção ainda que nós fizemos sem a correção ainda do 154. Por favor, Tiago. Obrigado, professor Fernando. Primeiramente, boa tarde a todos. O Fernando já falou bem do texto, então aqui só passando brevemente sobre os números, e daí eu explico o que a gente fez orçamentariamente. O reajuste, né, já foi falado de 5%, que foi negociado entre o CRUESP e o Fórum das Seis. Isso aqui apresenta um ganho real para a comunidade, uma vez que a inflação foi de 2,77%, o FIP do período, né, de maio a abril. Então, esse reajuste de 5%, ele custa 87,8 milhões. Isso é o que a gente traz da negociação do CRUESP para dentro da universidade. E aqui um item que é apenas da Unicamp, que é o auxílio Vale Refeição, que a gente faz uma atualização de valor de R$ 36,00 para R$ 40,00, que é aqui os 10, 11% citado. E aqui é claro que a gente faz isso mantendo a mesma participação dos funcionários de 5%, o que faz da universidade, assim, do servidor, ter um ganho real que hoje ele recebe no VR de 34,20 centavos, esse valor vai para R$ 38,00 por dia trabalhado. Esse reajuste ele custa 4,5 milhões até o final do ano. Até lembrando que esse reajuste, assim, caso aprovado no Consul, ele no dia 3 de junho, por causa do contrato de tempo hábil de fazer o termo aditivo, ele vai ser depositado os R$ 36,00, mas ainda durante o mês de junho já faz o acerto para o novo valor. E isso aqui, juntando os dois, tanto o reajuste do CRUESP mais o do VR, a gente está falando de um aumento de despesas de 92,3 milhões. Que aqui orçamentariamente, quando a gente volta na primeira revisão, a gente vê que a gente já possuía o valor de 74,6 praticamente milhões numa reserva de contingência. Então, esse valor está lá no grupo 8 do Projetos Especiais, uma reserva de contingência para reajuste. Aqui lembrando que desde a proposta orçamentária a gente vem imaginando que esse reajuste
dessa database ficaria em torno do FIP dos 3%, alguma coisa assim. Como esse valor foi a mais, e já pensando que apesar da recuperação do ICMS não ser suficiente para cobrir todo o nosso déficit, a gente está propondo aqui um remanejo de despesas, então a gente, para não ter aumento no déficit da universidade, nas despesas totais da universidade, a gente está remanejando 17 milhões do Programa de Desenvolvimento das Carreiras, aqui de progressão e contratação, para o reajuste salarial. Então, esse valor sai desse Programa de Desenvolvimento das Carreiras e vem para a folha salarial. Dessa forma, a gente tem um aumento menor, né? O aumento de 92 milhões ali no pessoal acaba sendo de 74,5 e um rearranjo de despesas de 17,7 milhões. Dessa forma, a gente mantém as despesas totais da universidade no mesmo patamar e assim mantendo o déficit no mesmo patamar. Era isso, professor. Obrigado. Obrigado, Thiago. A palavra está aberta. Pio, por favor. Bom, na verdade, na negociação do Fórum das Seis com o CRUESP, houve uma proposta que eu acabei fazendo pelo sindicato de ter uma nova negociação nessa semana que está correndo, ou até o final do mês. Não foi aceito pelo presidente do CRUESP, que estava com toda a pressa de encerrar a negociação, né? E deu por encerrada a negociação. Do ponto de vista do Fórum das Seis, os 5% é insuficiente, bem aquém da nossa reivindicação, que era 10% em maio, e mais continuidade da negociação com 6,60% em outubro, né, que faria com que tivéssemos 17,31%. 17,31% para retornar ao poder aquisitivo de maio de 2012. Então, o que houve foi uma decisão do CRUESP unilateral e, por conta disso, o Fórum das Seis está indicando as categorias greve. A nossa Assembleia, que já tinha mais de 20, viu, Sartre? Já passou de 100 hoje. A nossa Assembleia votou em paralisação no dia do Consul, indicativo de greve aprovado pelo Fórum das Seis para o dia 3 de junho. Né? Então, nós estamos fazendo reuniões nas unidades, o pessoal está vindo para a Assembleia e várias unidades já têm decisão de estar paralisando. A Assembleia da Unicamp também foi maior do que a anterior e também deliberou pelo indicativo de greve. Então, para o Fórum das Seis, não encerrou a database. Os reitores decidiram encerrar unilateralmente. Inclusive, depois da reunião, fiquei falando com o professor Carlotti, ele disse, eu não tenho culpa, Zé Luiz, a Unesp só fala em déficit, a sua universidade lá também só fala em déficit. Eu não, as contas aqui na USP estão equilibradas. Então, eu não vou continuar com essa negociação se tem dois falando que está em déficit e aqui está equilibrado. Né? Então, ele ficou se justificando para a coordenadora do Fórum das Seis porque que ele estava encerrando a negociação. Então, a avaliação, tanto dos técnicos do CRUESP quanto do Fórum das Seis, na reunião técnica, é que, de fato, vai ultrapassar os 157, que já no dia 6 de maio, que foi a primeira reunião, com o ICM de 12 bilhões em abril, já estavam trabalhando com 157 bi. Né? Depois foi para 13,6 e aí ninguém mais fez projeção. Né? Falando, não, vamos continuar com 157, que pode não ser uma tendência. Que a tendência pode ser melhoria. Mas se você pegar o jornal hoje, tanto o Estadão quanto qualquer outro jornal, o governo mudou de posição. O governo está acabando com as desonerações que estão na LDO e vai ter um aumento de receita de 15 bilhões no Estado. Então, esse dado é de hoje, por causa do decreto
do governador que fez hoje e que eles estão criando essa coisa por conta da reforma tributária lá. Então, com certeza, a arrecadação será maior do que isso que a gente está discutindo aqui hoje, tanto 160 quanto 157. Não porque as nossas projeções, mas por ações do governo que vinha numa linha de desonerar, de transferir recursos. O site mesmo fez o levantamento de 7 bilhões dos preços administrados para os empresários e que isso aí vai acabar terminando, né? Isso vai voltar para o caixa do Estado porque tem interesse de olho no fundão da reforma tributária, que vai comparar com 2024 e 2028. Então, a arrecadação será maior. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu vou me abster, vou fazer declaração de voto. Eu gostaria que fosse separado, inclusive, para a reunião do Consul, porque nós estamos pedindo para continuidade da negociação, né? Vou me abster, declarar o voto e pedir a continuidade da negociação, porque há espaço. O site acabou de falar, arrecadação com mais de 12% de crescimento no quadrimestre, com projeções acima do que está na nossa PDO, né? Então, e essa discussão de déficit aqui, todo ano tem déficit no início do ano. Depois vai chegar no final, o ano passado era 300 milhões também, chegou no final com 40 milhões de uso da reserva financeira da Unicamp, né? Então, essa história de déficit no começo do ano, tem que olhar o déficit no final do ano, né? Quanto foi o ano passado? 40. Quanto será esse ano? Na minha opinião, não vai ter nem déficit, né? Então, acho que vai ter arrecadação e nós escapamos da reforma, como está escrito na manchete do Estadão hoje. As universidades estão fora desse decreto nos cortes, né? Pelo menos até o presente momento. Eu tive na Assembleia Legislativa, no ato lá em defesa da FAPESP, que está na LDO a retirada de 500 milhões, né, possibilidade de retirada de 500 milhões, foi altamente representativo, estava a pró-reitora de pesquisa aqui da Unicamp, as entidades estavam, está se buscando uma reunião com o líder do governo lá, para evitar esse corte, já que das universidades ele mandou a mensagem, mas nós temos que acompanhar porque o texto original está com a proposta anterior, tem a mensagem alterando. Então, acho que essa discussão da LDO ela é fundamental nesse momento. Discutimos na liderança dos partidos lá, passamos nas sessões para apresentar nossas emendas do Fórum das 6, que é colocar no mínimo 9,57, subir para 10, subir para 11, várias possibilidades de emenda no caso da arrecadação do ICMS. E já vamos começar a discutir também a nossa proposta de alteração em relação à reforma tributária, né? Então, nesse item do reajuste, eu vou me abster e fazer uma declaração de voto, porque, segundo o Fórum das 6, todas as entidades estamos encaminhando o movimento, um ofício pedindo nova reunião com o CRUESP e indicativa de greve já aprovado na Assembleia do STU e da do Unicamp. É isso. Obrigado, Pio. Pode separar. Boa tarde, doutora Elaine. Verônica. Boa tarde a todos, a todas. Obrigada, professor Fernando, obrigada, Tiago, pela apresentação. Bem, eu penso que há necessidade, né, há uma necessidade iminente de que continuem, né, as negociações. Aparentemente não houve ali uma harmonia e eu desejaria que essa harmonia acontecesse, embora saiba-se que, tratando-se de dinheiro, né, essa harmonia fica difícil, né? Mas eu voto, né? É a minha intenção, né? De que é o meu desejo, aliás, que essas negociações continuem, né? Para equilibrar, né? Eu, a diferença do Pio, eu não me sentiria confortável em votar contra um reajuste que tão necessário é para muitos dos nossos colegas, né? E para muitos funcionários. É um dinheiro que faz falta para cada um, né?
Então, eu vejo como uma sinalização positiva, né? Os 5% e também o reajuste do VR, né? Mas eu vejo e acho que nisso muitos talvez coincidam, né? Que há um sacrifício ali que talvez seja custoso, né? O Tiago falou aqui de redução do programa de desenvolvimento das carreiras, um tópico que para mim é muito caro, né? É muito importante para mim. A universidade ela precisa trabalhar com base nisso, né? Para isso que nós somos uma universidade. Então, eu esperaria que nesse questionamento talvez haja, né, uma reposição desse dinheiro, né, realocação, não sei, para as carreiras, né. Eu apelo aqui a que, se há espaço, que imagino que haja, né, porque as assembleias estão sendo agora, que haja espaço para correção desse reajuste, né. Eu não sei como o Consul vai se posicionar, mas conversei com vários colegas que eu represento ontem, né? Conversei com vários colegas que colocaram que, né, eles estão precisando, né, de uma reposição, né? Então eu não me sinto realmente com a menor, né, capacidade de falar não, né? Eu quero zero, né? O que eu sim acho que eu posso levantar a minha voz para pedir que essas negociações elas continuem. Até porque, evidentemente, deve existir um processo ali de alinhamento entre as universidades, né? Sei lá, porque um ticket e não outro, a USP tem outros elementos, o ticket de saúde e demais, né? Espero eu, e gostaria de ouvir, professor Fernando, se há espaço para mais negociação, se vê essa possibilidade para correções nesse sentido. Mas, de antemão, falo aqui que eu, né, após, né, avaliar a situação, votarei a favor, né, desse primeiro passo, uma coisa que eu vejo como primeiro passo, né? Muito obrigada. Obrigado, professora Verônica. Ricardo, por favor. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Bom, esse item... Bom, tem a solicitação do PIO de votação separada. Eu até imaginei que os itens estariam separados. Mas queria comentar o seguinte, né? Inclusive, a solicitação do Fórum das 6, que é muito bem justificada, ela acaba sendo um pouco delicado, porque você tem perdas históricas, né? Que de fato existem, mas na negociação salarial ano a ano, é complicado vocês no orçamento de um ano conseguir recuperar perdas que levaram muitos anos para acontecer. Considerando que o reajuste, o dissídio é discutido a cada ano, eu acho que a gente consegue aí, com esses 5% ficar acima da inflação do período. Sei que a inflação do período é aquela coisa, né, que ninguém acredita quando vê o índice, todo mundo acha que a inflação está maior. E na verdade o problema é como se a composição do índice inflacionário ali. Mas se a gente olha inclusive para o reajuste do vale-refeição, que está em 11%, o índice de inflação fechou em perto de 3 aí, mas se você pega tanto a inflação de alimentos, que está 5, mais ou menos 5, e principalmente se você pega nesses índices inflacionários de alimentação fora de casa, ele está até um pouco menor que 5 no ano, então a gente consegue pelo menos reajustar o valor do vale-refeição e mais ou menos o dobro aí da inflação correspondente a essa alimentação fora de casa no período, né? Que é bastante interessante. E a gente consegue também fazer um reajuste de salário de 5% com a inflação de 3%. Então eu acho que, de certa forma, a gente tem que comemorar pequenas vitórias aí, né? Eu acho que se a gente não faz um reajuste salarial anual que seja pelo menos a inflação, aí fica muito complicado, porque aí, de certa forma, a gente começa a sustentar a universidade e sustentar o governo, né? Então, quando o reajuste ele é pelo menos maior que a inflação, eu acho que é um bom sinal, é algo a se comemorar. A gente tem um reajuste de 5 no salário, um reajuste de 11 no vale. É claro que esse 11, aí você olha o valor, dá R$4, mas é 11%, né? É um índice bastante elevado para reajustar algumas coisas. Eu acho que podia ser no salário, Pio, concordo. Eu aceito trocar aí 5 em um e 11 no outro, mas acho que
Foi uma negociação que, bom, pelo relato ali do Fórum das 6, inclusive, a proposta era bem menor que 5, né? Depois houve um momento em que os reitores conversaram ali e acabou chegando no índice de 5. Então, acho que é uma vitória, é algo a se comemorar para a carreira de todos nós. Obrigado, Ricardo. Vamos lá, Pio, pode falar. Não, eu queria, assim, a USP com 5%, ela vai fechar com 83,65 no final do ano, para um ICM de 156, né, menor ainda do que o SART acabou de projetar aqui. Então, é uma situação muito favorável para a gente elevar esse índice. Eu não estou aqui dizendo que não quero 5%, como a professora tentou colocar. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que tem recurso para ter um reajuste muito além de 5%. Se for 7%, é 40% maior que 5%. Né? Então, tem espaço para ampliar esse reajuste nos orçamentos das 3 universidades. Poucas vezes a gente acontece isso. Você pegar o ano passado, a situação era muito pior, mas muito pior do que esse ano, se olhar para frente. O ano passado tinha um impacto das leis 192, Lei Complementar 192 e 194 do governo Bolsonaro, né, que quem não tem conhecimento delas, tem uma fala do Fernando Haddad de ontem, né, no debate lá na Câmara dos Deputados, que fala quanto que ela causou de prejuízo para os estados. E no caso, para nós aqui na Unicamp também, nós deixamos de receber 600, quase 700 milhões a USP, Unicamp e Unesp por conta dessa lei. Então, o cenário do ano passado era muito pior e teve 10,51 de reajuste. Né? Esse ano, o cenário é muito melhor. Nós estamos falando aqui de projeções. Ninguém está trabalhando mais com a PDO. Né? O ano passado, não, a Iplan trabalhava com 144 já na primeira revisão. Né? Então era um cenário bem ruim. Os reitores foram ousados. Eu defendi o reajuste de 10,51 na Assembleia do Sindicato, lá o ano passado. E votamos a favor no Consul. Nós estamos dizendo aqui o seguinte: não é que a gente não quer 5%. Nós queremos 5%, só queremos ir além. E para ir além, é preciso pressionar tanto o reitor da Unicamp quanto da Unesp e o da USP a reabertura da negociação. Né? Então, acho que a minha fala é nesse sentido, é de que tem espaço esse ano, muito mais do que tinha o ano passado. E o ano passado nós tivemos o dobro de reajuste do que esse ano. Né? Esse ano nós estamos pedindo 10 em maio. É uma reivindicação singela e acompanhar. Agora, se aconteceu que está sendo dito aqui na matéria do decreto de hoje do Tarcísio, vai ter 15 bilhões a mais por ano de arrecadação, porque eles vão acabar com as isenções que está em torno de 71 bilhões aqui no estado de São Paulo. Todo ano a gente acompanha, o Thiago vê esse número direto, é o primeiro que ele olha lá, as isenções e as questões. Está subindo 12%, está lá na LDO, mas agora parece que eles mudaram de posição por conta da reforma tributária. Então a arrecadação vai ampliar. Por isso que a vontade do Tarcísio era tirar dinheiro das universidades. Se possível, reduzir o percentual, né? Tentou botar 3 instituições novas abaixo dos 9,57%, recuou, mas é um risco ainda. Então, a minha fala é no sentido que tem espaço para dar mais e eu vou me abster para a continuidade da negociação. É isso. Obrigado, Pio. Mais alguma manifestação? Não, respondendo, então, algumas das manifestações, primeiro vamos considerar, né? Sempre a gente está trabalhando aqui com cenários, e obviamente que o cenário tem um viés, tanto do que a gente quer acreditar, ou dos instrumentos do que para onde a gente quer utilizar, ou para onde a gente quer olhar, né? Eu só queria lembrar que em 23 nós realmente registramos um déficit de 46 e começamos, na verdade, com uma projeção de déficit muito maior, né, Pio?
Acontece que nós também não conseguimos realizar em 23 o que a gente pretendia, que era a contratação docente, continuamos presos, tínhamos ainda preso àquela restrição, a Lesp não tinha ainda aprovado a nossa regularização, e agora foi submetida, estamos na expectativa que possa ser, e esperamos poder fazer essas contratações no segundo semestre de 24, que é outro quadro completamente diferente. Nós não podíamos realizar a contratação de funcionários porque ainda não tínhamos homologado o concurso de nível médio e ainda não homologamos o concurso de nível superior. Agora já temos homologado o médio e devemos estar homologado a partir de junho. Então, nós temos sim a expectativa de realizar grande parte daquelas despesas que nós projetamos na PDO para 24. Né? Se o déficit vai ser 320 ou 340, vai depender exatamente da projeção das receitas também. Né? Eu só queria lembrar, e é importante que fique registrado, que nas negociações de 23, o Fórum das 6 projetava a arrecadação de 154. Os mais pessimistas falavam em 150 e deu 144, deu 10 bilhões a menos. Então, projeção a gente faz como quer, faz até na crença, na expectativa. Eu torço piamente, Pio, para que a arrecadação seja de 15 bilhões a mais. Se eu multiplicar 15 bilhões a mais, já repito esse número, todo mundo já decorou, cada 1 bilhão é 22 milhões para a Unicamp, não é isso? Vai me dar 320 milhões a mais para o orçamento. Isso significa exatamente fechar. A gente poderia realizar todas as despesas projetadas, a gente fechava empatado. Nós estamos com uma projeção de 340, é isso? E 6. Se entrar os 15 bilhões a mais, nós conseguiríamos fechar o ano. Não vamos economizar dinheiro nenhum. Fecharíamos equilibrados. Ninguém torce aqui para a arrecadação ser menor. Agora, isso são tudo projeções. A projeção hoje, olhando realisticamente para o que aconteceu no primeiro quadrimestre, que é um crescimento de 12,1%, se eu projetar 12,1 sobre os 144, que era a arrecadação de 23, real de 23, nós chegaríamos no 160. Vai acontecer esse 12,1? Tomara. Isso seriam 6 bilhões a mais sobre o que nós colocamos na distribuição a partir do que nós partimos. Né? Vamos lembrar que na distribuição já se admitia um crescimento de 7% sobre 2023. Embutindo aí a inflação de 3% e a diferença era o crescimento projetado. Por isso que nós colocamos, inclusive na nossa PDO, os 3%, imaginando que seria o valor próximo que a gente teria que reajustar salário. Estamos fazendo, sim, até um desafio maior, Pio, na direção de assumir mais do que os 3. Estamos indo a 5. Assim como, agora vamos comparar, são duas inflações diferentes. Esse ano foi 2,77, colocamos 5. O ano passado foi 10,51 de reajuste para uma inflação de 7,5. Tanto lá quanto cá, houve um ganho real muito proporcional. Então, não é que nós estamos sendo bastante realistas, eu acho. Mesmo em relação aí à receita, né? E também à despesa. Esperamos, aliás, executar esse orçamento que nós colocamos. Né? Todo mundo sabe que o maior investimento nessa universidade é a contratação de profissionais, o investimento do ponto de vista de manter o poder aquisitivo e realizar a progressão. Não vamos esquecer esses 3 eixos. Nós temos que manter os 3 sempre equilibrados. Não podemos descompensar em relação a um e comprometer contratação, comprometer progressão. Eu acho que é esse espírito que a gente espera que a comunidade entenda. Não há nenhum sacrifício aqui, imaginando que nós estamos reajustando salários acima da inflação, estamos reajustando o vale-refeição. E aí, Ricardo, pelo IPC, que é o mesmo índice que a gente faz, está em 3,5. O IPC é alimentação, tá? Não é, o 5 pode ser o IPCA, eu acompanhei e vi aqui o IPC fino, tá? IPCA, então, também nesse caso, estamos dando um ganho real substantivo. Isso já é um esforço. Agora, vamos ter que fazer a gestão desse déficit, caso realmente essas despesas ocorram. Se realizem em cima do que nós vamos ajustando em termos de receita. Agora, assumir qualquer despesa permanente em cima de uma previsão de receita, aí seria uma irresponsabilidade fiscal nossa. E isso eu não vou sugerir aqui dentro da COP. Não é o que nós estamos fazendo. Então, agora, dizer que não há um esforço aqui de manter o salário real,
repondo inflação desde 2018. Temos agora, desde o ano passado, o vale-refeição. Reajustamos esse vale-refeição acima da inflação do alimento. Obviamente que é um esforço. Vamos lembrar do segundo eixo, em termos das progressões. Nós já colocamos dentro da carreira PAEP 65 milhões em progressão. Nós já colocamos dentro da carreira dos docentes 25 milhões em progressão, que são recursos permanentes, porque isso fica no nosso salário. Tudo isso tem que ser feito com muito bom senso, com muito critério. E assim como nós entendemos a necessidade da universidade hoje de ter algum nível de reposição em termos de contratações. Em todas as áreas. Inclusive nós aqui também dos docentes. Que agora, se tudo der certo, teremos aprovação da LESP, em cima da nossa regularização, teremos os cargos necessários aí para iniciar uma nova distribuição de vagas. É isso que nós temos que olhar de uma forma equilibrada, tá? E acreditamos que esse equilíbrio está sendo relativamente considerado e mantido. Não sei se o Thiago quer acrescentar. Podemos botar em votação, então? Tudo bem, sem problema. Vamos colocar primeiro em votação o reajuste dos 5% dos salários. Já temos aqui o resultado, 5 votos favoráveis e uma abstenção. Então, aprovado aí o reajuste, a proposta de reajuste que encaminharemos ao consumo. Aline, por favor, então, agora o reajuste do VR de 11% indo para 40%, lembrando que nós descontamos 5%, então líquido isso representa 38%. Aprovado com 6 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Com isso, vencemos aqui o nosso item. Só declarar o voto. Por favor. Que é em função da abertura de negociação e que há espaço para ter um reajuste de 10% agora em maio. É isso. Está anotado, Pio. Por favor, Pagan. Estamos já no expediente. Vamos lá. Encerrada a discussão, o Pio fala da notícia do Estado de São Paulo que as universidades ficaram fora do pacote do Estado. Eu gostaria de saber se a mesa tem algum informe sobre a proposta que foi feita na LDO, que foi enviada do jeito que foi, aumentando gastos dentro dos 9,57%. Esse compromisso do governo de recuar nessa posição está firme? Se vocês têm algum informe para passar para a gente, de que a gente realmente vai ter 9,57% para as 3 universidades as paulistas e não vai ter nenhuma surpresa. Porque quando o Pio fala, o governador poupou as universidades, eu fico pensando, será que a gente não corre nenhum risco mesmo de ter redução? Pagan, é difícil aí, né, te dar uma resposta. Quer dizer, primeiro, eu acho que houve uma reação instantânea, não só do CRUESP, mas também eu acho que da sociedade de uma forma geral, em relação à proposta que estava encaminhada de acrescentar dentro dos 9,57 as outras 3 universidades, né, a Univesp, a Medicina de Marília e a Medicina de Rio Preto, né? O que, nos nossos cálculos, era alguma coisa em torno de 350 milhões, é isso? Que era a receita de 23 das 3, né? Então, projetada para 24. Então, o recuo foi praticamente imediato, né, diante dessa reação, e não foram só os reitores, né, mais gente se manifestou, os sindicatos se manifestaram, houve também apoio da sociedade de uma forma geral, inclusive empresarial.
que se repetiu no caso da FAPESP. Né? Vocês devem ter visto as notas, inclusive da composição da Fiesp e de outras entidades empresariais, dos sindicatos, das universidades, da comunidade. E, para nossa surpresa, eu digo surpresa porque uma das ações que nós temos encaminhado é levar a posição de que, em relação ao financiamento das universidades, houvesse aquela constitucionalização. Né? A gente jogar para dentro da Constituição Paulista que ela deixasse de ser apenas um decreto e, portanto, uma lei orçamentária ano a ano, mas que pudesse constar como lei, como é o caso da FAPESP. E também a mudança da base tributária. Né? É isso que nós temos proposto, inclusive temos estudos mostrando qual poderia ser uma alíquota que nós manteríamos relativamente constante a nossa arrecadação dentro do IBS, ou dessa transição do ICMS para o IBS. E por que isso? Porque, né, novamente, a gente ficaria mais próximo do que é a FAPESP, que o 1% é sobre a base total tributária e não apenas o ICMS. Então, independente do que vai ser a distribuição de CBS, de IBS, de fundo, a base de arrecadação de São Paulo pode sofrer alguma, como as projeções da Secretaria e mesmo a que nós fizemos, nós, digo, CRUESP, que no primeiro ou segundo ano pudesse ter uma queda de São Paulo, mas os efeitos indiretos, né, são coisas muito complicadas do ICMS interestadual, que tem a lei que ser pensado, né? Mas teria. O que o próprio Pio comentou hoje da volta da oneração é um pouco uma ação de alguns grandes estados de buscar aumentar a sua arrecadação nesse período, porque vai haver uma média de arrecadação nesse período na participação dentro do fundo. Tá? Então, são tantas variáveis que você não controla, que você não sabe. Quer dizer, exigir ou ter alguma posição, né, num momento como esse é muito difícil. Então, o que nós vimos foi publicamente o governador recuar, dizer que porque não. Então, isso nos deixa tranquilo, mas o caso da FAPESP por enquanto não foi resolvido. Né? E veja, se a nossa tranquilidade era buscar uma segurança jurídica, quer dizer, nossa tranquilidade, nossas ações eram na direção de buscar uma segurança jurídica, achando que estar na Constituição de São Paulo nos protegia, o caso da FAPESP mostra que nem isso nos protege. Se houver uma vontade política, né, isso por parte... E vamos ser muito diretos, nós não temos exatamente hoje uma assembleia que vê com bons olhos a universidade pública, não vê com bons olhos, inclusive, algumas coisas que nos parece quase que um consenso aqui dentro, quem vive o meio universitário, de entender a importância da inovação, de entender a importância da ciência. Há um negacionismo muito claro, né, em algumas posições ali dentro, eu diria, algumas forças políticas que são significativas dentro da LESP. Né? Então, o risco existe o tempo inteiro. Né? Eu estive semana passada, aliás, foi quando eu tive esse derrame, não teve nada a ver, não fui agredido que nem foram os alunos. Né? Mas você vê ali a posição, né, nós estamos lá defendendo a questão da regularização junto com a bancada, né? Você vê, de alguma maneira, como a visão da universidade pública é muito difícil. Né? Nós vimos isso quando o nosso reitor foi também fazer a apresentação, todos os 3 reitores foram, né? A bancada ali da direita ou da extrema-direita muito, muito hostil sobre a universidade. As propostas que vocês já conhecem, né? Cobrança de mensalidade, redução da vinculação, então são coisas assim, muito difíceis mesmo. Eu diria até que o momento é delicado, né? Nós estamos, pelo menos, torcendo para que, do ponto de vista da Unicamp, que aí é uma pauta nossa, né, uma pauta das 3, que a regularização ocorra ainda esse ano. Né? Mas até isso a gente não tem certeza de qual vai ser a posição. O Pio deve ter acompanhado isso, já foi designado o relator para o nosso projeto, que é alguém da extrema-direita. Né? E que foi muito, muito hostil quando teve a CPI das universidades. Então, são tantos fatores que a gente tem que levar em consideração. Né? Quer dizer, então, se a gente está tranquilo sobre a questão da autonomia, seria uma insensatez, né? Seria dizer que alguém está tranquilo hoje. Né? Então,
Mais do que aqui, eu estou já né, isso aqui é uma reunião gravada, né? Então, lógico que a gente conta com outras forças dentro da Assembleia, em apoio à universidade. E aí eu acho uma questão que, inclusive, ontem eu estive na UFSCar, no reunião da Andifes. A Andifes é aquela associação dos reitores das federais, né? Tínhamos lá pelo menos 50 reitores, e eu fui falar exatamente da autonomia da universidade, essa experiência da autonomia das paulistas, né? Mostrando para eles que nem tudo são flores, né? Que há sempre riscos e que estão colocados. Agora, eles colocam, de um lado, eu fui lá fazer um pouco, relativizar as vantagens, e lógico que nós entendemos que grande parte da expansão, do êxito, da qualidade das três paulistas se deve à autonomia. Isso ninguém, acho que é inegável, né? Mas você vê a situação das federais, né? Muito mais difícil, muito mais difícil. Então, eu ainda prefiro a autonomia com todos esses riscos, né, do que não sequer ter o que eles têm, que é uma dificuldade maior. E, no caso, eles estão conversando com o governo progressista, eles estão conversando com o governo federal, nós estamos conversando com o governo estadual, né, mas ainda assim também enfrentam uma dificuldade muito grande. Né. Você deve ter acompanhado, aí agora que também saiu a LDO federal, né, os valores que estão previstos lá nas despesas discricionárias, claramente vai reduzir os recursos para as federais. Não tem como você projetar os próximos 4 anos. Né. Então, é uma briga permanente. Né. Nós temos que buscar essa legitimidade. Eu falei muito isso na reunião, e dizer que a universidade tem que fazer essa ponte com a sociedade. Não dá para a gente viver de uma forma corporativa. Não dá uma forma da gente pedir e demandar, ainda que todas as nossas demandas sejam legítimas. Nós temos que entender que nós temos que conversar com a sociedade. A gente não pode achar o que a gente acha que é justo para a universidade. Nós temos que justificar para a sociedade o que nós entendemos, para que nós existimos e por que nós somos úteis para ela, a sociedade. Isso é, é um momento que a universidade tem que sair um pouco dessa bolha, tem que sair, às vezes, de umas ações que, por mais legítimas que sejam, são corporativas e que não são necessariamente compreendidas pela sociedade aí fora. Né. E uma delas é falar de reajuste, outra é falar de contratação. Nós temos que mostrar aí fora qual que é, né, a nossa posição. Certamente eu comentei ali, a doutora Elaine está aqui, falamos também da importância da assistência, no caso específico da Unicamp, como é que foi o papel das universidades, no caso aí da, da pandemia, mas tudo isso são coisas que se ganha no momento um apoio da sociedade e é fácil logo depois de se perder. Essas pontes têm que ser permanentes, a conversa é permanente, né? Então, quando eu faço esse apelo por esse bom senso, por esse equilíbrio, é isso. Ninguém está dizendo aqui que as demandas não são legítimas. Ninguém está dizendo aqui, Pio, que se pudéssemos, com o orçamento que se tem, com o apoio que se tem na sociedade, de termos uma recuperação do que foi o nosso pico em termos de poder aquisitivo, que foi 2012, obviamente. Agora é fácil fazer essa conta. Se a gente desse 17% de aumento, né, isso, cada 1% de aumento representam para nós 30 milhões de impacto. É só fazer a conta. Multiplicar 17 vezes 30. Eu pergunto, quer dizer, permanentes. A gente esgotaria a reserva em dois anos, se não houver nenhum outro sobressalto. Então, são coisas que a gente também tem que entender, não é só a preocupação, nós temos, quando a gente fala da questão pública, né, evidentemente que há vários critérios que têm que ser considerados, né, da razoabilidade, mas inclusive da economicidade. Nós temos que ser republicanos com recurso público. Temos que estar preocupado não é só o que nós achamos, mas o que a sociedade também acha. Então, eu acho que é esse que tem sido, de alguma maneira, a condução, e é muito boa a discussão. Eu acho que o Fórum das Seis, junto com o CRUEF, tentam sempre cada um mostrar as suas posições e temos sempre caminhado. Né. Eu acho que, mas a tua pergunta inicial era qual é a posição do executivo e do legislativo. Obviamente que ela é preocupante. Não é possível. Né. Tudo.
Respondi, Verônica. Bom, se não há mais nenhuma manifestação, eu queria agradecer a presença de todos e até a próxima COP. Tiago, alguma coisa mais, expediente? Aline, obrigado aí pelos trabalhos. Até a próxima, pessoal.